todos, estamos de volta para mais uma aula e o assunto da nossa aula de hoje é extremamente importante para quem pretende fazer concursos de vestibular e Enem. Neste vídeo nós vamos falar sobre chuva ácida. Ao contrário do que se acredita, a água da chuva ela não é pura, porque ao cair ela carrega consigo tanto partículas suspensas no ar quanto gases. E alguns desses gases reagem com a água, assim como nós já vimos na aula de óxidos. E com isso muda o pH dessa substância. Mas para falar de chuva ácida, nós precisamos falar então das reações de formação da chuva ácida. O primeiro ácido que nós vamos falar vai ser o ácido sulfúrico. Nós temos dois caminhos possíveis para formar ácido sulfúrico com a água da chuva. O primeiro deles é a reação do trióxido de enxofre, que é eliminado pelas indústrias, que vai reagir então com a água dessa chuva. Nessa reação, nós temos a formação direta de ácido sulfúrico. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é a reação de dióxido de enxofre, que também é eliminado pelas indústrias, com o oxigênio do ambiente. E essa reação vai resultar na formação do trióxido de enxofre. Nós vamos precisar aqui balancear esta reação química. E aí, sim, o trióxido de enxofre reage com a água, formando, então, o ácido sulfúrico. Um outro ácido também importante para a formação da chuva ácida é o ácido nítrico. O ácido nítrico, assim como o ácido sulfúrico, também tem dois caminhos. O dióxido de nitrogênio do ambiente pode reagir com a água, formando ácido nítrico, ou ainda o monóxido de nitrogênio reage com o oxigênio do ambiente, formando então o dióxido de nitrogênio, arrumando o balanceamento, e aí sim o dióxido de nitrogênio vai reagir com a água, formando então o ácido nítrico. O último ácido que eu vou falar vai ser o ácido carbônico. O ácido carbônico ele se forma quando o dióxido de carbono da atmosfera reage com a água e forma então o ácido carbônico. Olhando esses três ácidos, nós percebemos que o ácido carbônico ele ocorre independente de poluição atmosférica, uma vez que o dióxido de carbono é o produto da respiração animal. Então, ele será produzido naturalmente através da respiração animal. É por isso que a água da chuva, ela nunca é neutra. Ela, naturalmente, é ligeiramente ácida. O problema surge quando a ação humana aumenta
consideravelmente a concentração de dióxido de carbono na natureza, através da poluição dos carros, das queimadas, das indústrias. Várias atividades humanas têm como produto o dióxido de carbono. E com isso eu aumento muito a concentração de ácido carbônico na chuva. Quando eu penso em chuva ácida, eu tenho que pensar também nas consequências dessa chuva. Quando nós falamos de consequências da chuva ácida, nós temos que lembrar que muitas ações humanas produzem os gases que formam a chuva ácida. Então, através das atividades das indústrias, dos automóveis, das residências, as queimadas, lixo, tudo isso promove o acúmulo de óxidos ácidos que podem reagir com a água e formar chuva ácida. Mas essa chuva ácida, ela não é uma preocupação somente para as grandes áreas urbanas, porque através dos ventos, todos esses gases são levados também para a área rural. E as consequências desta chuva ácida, então, ela não se limita à área urbana. E ela pode provocar deteriorização de edifícios e de automóveis, envenenamento de rios e lagos, uma vez que peixes são extremamente sensíveis à mudança de pH. Temos também a acidificação do solo, atrapalhando a agricultura, fazendo com que o produtor rural ele tenha que fazer correções no solo periodicamente, além de prejudicar a saúde de animais, pessoas e de plantas, uma vez que esses ácidos podem queimar, então, as folhas das plantas. Essa foi a nossa aula sobre chuva ácida, é uma aula bem curtinha mesmo. Bom estudo a todos!